Boa noite a todos vocês. Estamos aqui no Inclusive Química para uma primeira sequência de entrevistas que nós pretendemos fazer ainda em quarentena. E hoje a gente convidou o químico Matheus para falar um pouquinho da sua trajetória. Eu tenho um carinho muito especial pelo Matheus porque eu fui professora do Matheus na graduação. Não vou falar muito não, vou ver se ele acaba falando um pouco sobre a história dele, a trajetória na graduação, mas a ideia de ter escolhido o Matheus é porque foi, além de ser um aluno de Química, né, e a gente está celebrando a Semana do Químico, é mais também porque tem a questão afetiva, né? O Matheus, além de ser um excelente profissional, sempre foi um aluno muito empenhado, ele sempre se destacou bastante. Então, a gente tem essa questão afetiva. Tô vendo aqui algumas pessoas que eu já conheço. Marlene. Oi, Marlene. Trabalhei com Marlene num colégio no centro. Saudades. Vamos marcar um café depois da pandemia. Taylor entrou. Sejam todos muito bem-vindos, ok? Eu vou chamar aqui o Matheus. Matheus! Tá lindo! Ah, obrigado. Bem nervoso. Passou até perfume. Agora você penteou o cabelo. Isso aí, Matheus. Olha, eu queria te agradecer você ter aceitado esse convite. Primeiro, te parabenizar pelo aluno que você sempre foi, né? E ter escolhido essa trajetória na Química. Parabéns pelo dia de ontem. A gente vai continuar celebrando o Dia do Químico essa semana, esse mês todo. Agradecer pela sua disponibilidade. E esse é o momento que eu vou falar quase nada, eu quero que você fale. A ideia é você divulgar o seu trabalho. Assim, eu sei que você está com um projeto bacana, uma página legal, já começou a produzir conteúdos. Então, a ideia aqui é você falar. Então, eu vou fazendo umas perguntinhas que eu separei e a gente vai tentando seguir aquela sequência. Tá legal? Tá legal. Então, a primeira coisa, eu queria saber, Matheus, você falar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, por que você escolheu a Química e o que te motivou? A primeira pergunta é essa. Tá bom. Antes disso, eu queria também dar boa noite a todo mundo. Parabéns a você também pela Química. Vi lá aquela página de inspiração e as faço das suas palavras das minhas. Você foi uma inspiração para mim, a gente se conhecer, essa dedicação com o aluno, e isso vai lapidando a gente, né, na graduação, para quando a gente atingir o magistério, para ser professor, a gente tem essas pessoas como ídolos, né? Você é uma pessoa muito importante para mim, a gente tem esse afeto, isso para mim é importante, como você tem um mentor. Então, cada passo que você dá, você tem um mentor que você pode consultar, você tem um carinho, você tem confiança, isso é importante para mim. Então, meus parabéns também pelo Dia do Químico. Obrigada, amor. Deixa eu botar aqui. Se eu falar muito alto, você me avisa, tá, Monique? Só por conta do fone. Tá. A minha trajetória na Química começou da seguinte forma. Eu, quando saí da 8ª série, eu não tive Química. E até então não conhecia Química. Para quem me conhece, eu vi que alguns amigos meus já entraram aqui. Eu sempre fui um cara muito arteiro. Eu sempre fui um cara, assim, que gostava muito de bagunça, mas eu sempre fui muito focado nos meus estudos, eu tinha essa virtude. E eu não tive Química, eu não tive essas ideias até a 8ª série. Quando eu fui para o meu ensino médio, eu fui para uma escola, a qual eu não me adaptei. Eu fiquei 3 meses na escola e depois eu fui para o Colégio Pentágono. Acho que a maioria das pessoas podem conhecer. Eu fui para o Colégio Pentágono e lá o ensino era um pouco mais puxado do que o normal. E na época que eu entrei no Pentágono, se eu não me engano, o Pentágono era top 10 do Rio de Janeiro. Então, assim, as pessoas estavam comendo muito livro.
E aí eu entrei assim no meio do furacão, né? Porque eu estava 3 meses numa outra escola, já entro com o carro andando, aí eu comecei a estudar muito, Monique. E aí a paixão veio aí pela química. Eu lembro até hoje, uma professora minha de química, no ensino médio, eu olhei para ela e falei, vou ser químico igual a você. Aí ela ficou toda orgulhosa, e você, um aluno de ensino médio com 15 anos, você não entende a magnitude do que é você dizer isso para um professor. Olha, eu vou seguir a mesma carreira que você me inspira, você me faz querer seguir por esse caminho. Então, para ela, hoje eu entendo porque os olhos dela naquele momento encheram de água e ela ficou tão radiante. Na hora eu não entendia, né? Mas foi aí que começou, e eu sabia que eu gostava muito de química, que eu queria muito química, e eu estudava muito pouco química, Monique, para você ter, assim, por incrível que pareça, eu estudava muito pouco química, eu focava nas outras matérias, porque química eu sabia que eu tirava muito bem de letra. E aí a química foi virando uma paixão aí, Monique. Eu prestei vestibular para a UERJ para química, no meu primeiro ano terminando o ensino médio, né, no terceiro ano. Não fui feliz, não passei, mas no ano seguinte eu tentei de novo, e aí eu passei para a IFRJ, Instituto Federal de Química, né, do Rio de Janeiro, lá em Nilópolis, para fazer. E aí foi que entrou o Souza Marques. Eu agradeço a Deus, principalmente por ter entrado o Souza Marques na minha vida, porque eu passei para o segundo semestre e a minha mãe não aceitou, não aceitou ficar um período parado em casa sem fazer nada. E aí ela falou, poxa, eu conheço uma faculdade muito boa, minha mãe já estudou no colégio Souza Marques, e aí ela me matriculou no colégio, na faculdade. E dali eu comecei a minha caminhada em química. No entanto que eu tinha matrícula da Federal também, e eu abandonei a Federal, falei, eu vou continuar aqui no Souza Marques. Tô feliz, tô vendo, porque assim, uma grande questão que eu via muito no ensino médio, as pessoas ficavam não sei como é que ainda é hoje, mas as pessoas ficavam muito nessa particular e pública, né? Ficavam nessa diferença. Mas assim, ó, eu creio que quem faz a diferença principalmente é o aluno, sabe? Então, você tem os professores extremamente capacitados, como eu tive na Souza Marques, professores de federais. Você é uma professora que estudou numa universidade federal, então, extremamente capacitada, deu todo o caminho das pedras para a gente, lapidou a gente, e a gente é muito bom, porque a gente estuda também, mas a gente também tem uns professores de qualidade. É interessante desmistificar um pouco isso, dessa rivalidade, dessa dúvida, né? Rivalidade não, mas uma dúvida entre a pública e a particular. É assim, eu costumo dizer, Matheus, que quem faz a faculdade é o aluno, né? Então, assim, se você faz uma faculdade, pública ou privada, se você se dedica, se você se esforça, o sucesso é esse aí, né? A gente vai continuar falando aqui um pouquinho da sua trajetória, para o pessoal saber onde você está hoje, o que você está fazendo, mas você é prova disso, de um aluno que veio da faculdade privada e que soube se colocar no mercado, está fazendo pesquisa, está terminando um mestrado, né? Então, tudo isso é muito importante. O que eu costumo perceber é que na faculdade federal, na nossa área, acaba tendo equipamentos que, às vezes, a gente não encontra em todas as faculdades privadas, né? Porque são equipamentos caros, que vieram com bolsas de projetos, que vários professores se unem para escrever aquele projeto, né? Então, por exemplo, um aparelho de ressonância magnética nuclear é o olho da cara. E é caro para comprar e para manter. A manutenção daquilo ali é muito caro. Então, uma faculdade privada talvez não conseguisse manter um RMN, por exemplo, né? Mas, bom, já que você começou a falar, então, né, da sua atuação, fala um pouquinho pra gente sobre a sua graduação. O que você teve de pontos mais importantes, assim, mais marcantes, sobretudo o que você fez no seu TCC. E conta qual foi a sua formação. Se você fez química bacharel, se você fez química licenciatura. Fala isso um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente. Perfeito. Vamos lá. Quando eu entrei na Souza Marques, na faculdade, 4 anos, né?
e muitas pessoas tinham vindo de técnico. Tem uma pessoa que está assistindo com a gente aí, que é a Mariana. Se eu não me engano, ela foi uma das poucas que entrou comigo e não tinha técnico. E aí os alunos do técnico falavam muito de química, e o pavor deles, né, eu creio que seja da maioria, era a físico-química. A físico-química é pavorosa, e você, que não teve um técnico, né? Mas vem assim, só de escola, não teve um técnico forte, não teve nenhum conhecimento técnico, fica nessa, pô, fiz que é pavoroso, você já acaba se assustando, né? Você já começa a se precaver ali. A Mariana está concordando aqui. A Mariana viu como é que a gente sofria. E assim, um ponto positivo pra gente, né, Mariana? Nós entramos com 20 e a gente não tem técnica, a gente conseguiu, assim, na luta, até o final se formar, porque a gente vê muita gente desistindo, porque não é uma faculdade fácil, por mais que as pessoas achem um monte de coisa. Eu vi numa entrevista sua, acho que as pessoas, é interessante as pessoas verem, né? É Quimicart, né? Quimicart, é. Quimicart, você falando sobre a graduação de Química, é muito importante as pessoas entenderem que não é fácil. Olha, faculdade de Química, a gente sente dificuldade em cálculo, dificuldade em física. Exatamente. Então, assim, não é uma faculdade fácil. E aí, os pontos positivos para mim, Monique, o que me motivou mesmo, foram assim, eu sou motivado um pouco a dificuldade. Então, quando eu vi que, assim, físico-química é o difícil, eu falei, é nessa que eu vou cair dentro e vamos embora. E, assim, graças a Deus eu não tive nenhuma dificuldade, passamos bem, assim, algumas trancos e barrancos, né? Faz parte, tem que contar a história. Mas, assim, foi. E uma outra marca importante para mim foi, assim, ao te conhecer. Se eu não me engano, eu te conheci, foi no meu segundo, quarto período, eu ainda era muito novo, assim. Essa transição, por mais que a Faculdade Souza Marques, para quem não conhece ou para quem não tem noção, é um turno à noite. O turno à noite, geralmente, é voltado mais para jovens adultos. Eu era um jovem que estava saindo do ensino médio, então a minha mentalidade era muito infantilizada. Muito. Eu não estava muito preparado para muita coisa. Mas assim, eu fui e assim, a vida é a melhor escola. Então eu fui mudando a minha personalidade, a minha mentalidade, fui amadurecendo com os tropeços e com os acertos eu amadureci bastante. Então a minha mentalidade era totalmente outra. E quando eu encontrei você, eu falei, pô, todo mundo falava assim, a Monique vai atropelar, porque eu tinha o meu jeito infantilizado. E quando eu conheci você, quando a pessoa já vem falando muito, ó, aí você já vai com um preconceito na cabeça, como seria aquela pessoa, né? Pô, vou chegar na sala, o Monique vai falar, sai de sala, não vai beber água. Essas coisas infantis, sabe? É surreal, né? Hoje a gente para pensar que é surreal. E aí eu falei, poxa, ela vai... Aí eu vou entrar no sapatinho, e aí você já entra meio com preconceito com a pessoa, fala, pô, vai ser complicado, durar, levar. E, assim, para mim foi o oposto. Eu fui te conhecendo, você é uma professora excelente, isso não é para puxar o saco, a nossa afetividade é intensa, porque você é uma professora que a gente tem contato até hoje, com os outros eu não tenho. Você me manda mensagem na quarentena, vamos falar de projeto, isso para mim é muito importante, sabe? Porque está sempre cativando, alimentando ali a gente na questão da pesquisa. Isso para mim foi um ponto importante, que foi, fazendo um paralelo à titulação, foi a minha virada da minha maturidade. Falei, bom, e aqui eu tenho que virar minha maturidade porque não é nada disso. E aí eu consegui, sabe, Monique? Virar. Fiz 4 anos, me formei bacharel em Química com orientação tecnológica. O meu TCC, eu vou voltar só um pouquinho, no meu segundo período, graças a Deus, eu consegui um estágio, foi extremamente importante também na minha formação, ali eu comecei a ver, e exatamente isso como você falou, eu fiz estágio no Instituto de Pesquisa, o Instituto do Governo, no Recreio, o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, ele é um instituto federal, para quem não conhece, é da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
E ali eu comecei a ver exatamente isso como você falou, os equipamentos lá são diferentes, eu comecei a entender um pouco como era a questão governamental. Aí eu não precisava estar dentro de uma faculdade pública para ver essas questões, muito essa questão de governo, burocracia. E, assim, lá dentro desse estágio, eu consegui alguns contatos, que eu consegui algumas aulas no fundão. Então, por exemplo, eu fiz técnico em polímero no fundão. Eu tenho essa formação, eu fiz lá no IMA, né, Instituto de Macromoléculas. Eu consegui esse contato e aí eu tive também essa dualidade, essa vivência, tanto na particular quanto na pública. De manhã, por mais que não fosse matriculado efetivamente, eu tive esse contato. Eu conseguia ter a faculdade pública pela parte da manhã, por mais que não fosse todos os dias, mas eu tinha esse contato, tinha o estágio. E aí, através do estágio, isso é muito importante, estágio é extremamente importante. Quanto mais cedo, assim, quando vocês puderem, melhor. Eu fiz no meu segundo período, eu tive essa oportunidade. Se vocês conseguirem no segundo período, eu assim, indico fazer. É ótimo. Você tem a vivência do cotidiano, porque você sai da teoria, vai para a prática, aprende muito mais, aprende como é o trabalho manual. Enfim, e aí como eu já estava lá, eu falei, poxa, eu vou aproveitar o meu TCC para terminar essa faculdade de bacharel. E eu fiz sobre determinação de estronço 90 em alimentos in natura, principalmente o leite. O estronço 90, ele é um elemento radioativo não natural. Então, qual era a minha ideia no TCC, o que eu estava buscando no meu TCC? Bom, se eu achasse atividade de estronço 90 acima do limite permitido, está dizendo que ali tem alguma contaminação, já que ele não é um elemento natural, tem alguma contribuição artificial ali. Nos leites se eu não me engano, era de uma fazenda de São Paulo. É porque, como eram protocolos e é do governo, tem coisas que a gente não pode falar muito, entendeu? Mas aí, graças a Deus, deu tudo dentro do limite, tudo certo, e eu me formei. E aí eu lembro que eu me formei e eu conversava muito com você e falei, poxa, Monique, eu acho que eu vou fazer licenciatura, porque eu pretendo aproveitar, né, já está aqui, 4 anos, eu faço só mais um ano, acaba logo, né, faço só as práticas, assim, teoria, né, só as práticas educativas, a parte pedagógica, e me formar em licenciatura. E eu lembro que eu tive um apoio seu, a minha família também, minha mãe me apoiou bastante, foi muito importante isso para mim, né, você ter um apoio. E, ao mesmo tempo, eu buscava entrar no mercado para poder trabalhar na área de química. Falei, poxa, me formei, não queria buscar outra coisa e eu não estava conseguindo. E daí, então, surgiu a ideia do mestrado. Falei, poxa, mestrado pode ser uma boa ideia. Eu ganho mais 2 anos estudando, né? Melhorando me capacitando profissionalmente, academicamente, o Lattes, né? Só pontuação boa no Lattes. E eu conseguiria fazer a minha licenciatura. E assim, dentro dos planos de Deus deu tudo certo, eu consegui me formar na minha licenciatura, fiz mais um ano, eu fiz um trabalho voltado para a EJA, e mais para frente a gente vai conversar sobre o EJA. E com esses 2 anos eu entrei em 2018 no mestrado, o meu término, o meu prazo do mestrado era até março de 2020, mas eu precisei prorrogar, teve essa questão toda da pandemia, e aí eu precisei prorrogar, e aí agora eu estou assim, só nos finais, para poder acabar logo, e quem sabe, né, a gente continuar dando andamento à pesquisa. É uma área também, só fazer essa ressalva, muito boa, a pesquisa é extremamente fundamental. Então, assim, existe o profissional lá, do profissional trabalhar em indústria. Eu nunca trabalhei em indústria, assim, mas a Monique pode falar melhor, trabalhou em indústria. Então, assim, trabalhar em indústria deve ser bom, você ser profissional em outras áreas é bom, mas o acadêmico é bom, claro, para quem se identifica, mas é, assim, você pesquisar, você está contribuindo, poxa, é espetacular você saber que naquela lacuna a ciência está contribuindo com alguma coisa, a ciência não sabe, você chegar a preencher ou você chegar e somar. Isso eu acho que é muito importante. E a gente precisa de ciência.
ciência é vida. Ô, Matheus, o que você está estudando no seu mestrado? Você continuou o estrôncio no leite? O que você continua fazendo? Não, agora eu mudei, eu estou na área de mineração. Bom, aqui no Brasil, deixa eu começar de outra forma. A energia, para quem não conhece, a energia nuclear, ela é o combustível das nossas usinas nucleares, Angra 1, Angra 2, ela é abastecida com urânio. E no Brasil foram prospectados, então foram demarcados alguns locais que têm um teor de urânio que possa ser o combustível das nossas indústrias nucleares. Vou tentar ir assim, tá? E eu estou estudando esses locais. Tem um local que é principalmente no Nordeste, Caetité, na Bahia, lá tem uma mineração de urânio. Tem uma unidade que explora esse urânio. E a minha dissertação, ela atua nessa fronteira, onde lá tem uma mina de urânio e ela explora urânio. Eu quero saber se há alguma contribuição do urânio e alguns outros elementos naturais, como o rádio 226, que é um isótopo, o tório 232 e o potássio 40, eu quero saber se há alguma contribuição com essa exploração, com essa atividade humana, se está havendo incremento de atividade ao redor da usina e se está impactando de alguma forma nas pessoas que moram próximas, nas áreas circunvizinhas, vamos dizer assim. Essa é a minha atuação no meu mestrado, na minha dissertação. Entendi. Você já fechou a parte experimental, Matheus? Toda, graças a Deus. Graças a Deus eu já fechei toda. Já estou nas conclusões, sabe, para defender. Sim. Olha, você falou no seu TCC sobre a EJA. E aí, a página Química Fundamental, que é de uma grande amiga, Raquel, que vai estar aqui com a gente na próxima semana, já vou divulgando aqui. Ela falou assim, Matheus, EJA é uma escola para o professor. Os alunos têm uma vivência que nos desafia. E é isso, né? Eles têm saberes de vida que nós ainda não temos. Eu lembro quando eu fui trabalhar na EJA, eu tinha 25 anos. Eu sabia nada da vida. Eu era uma pirralha, né? Quando eu passei no concurso. E aí fui trabalhar com senhoras de 70 anos, 60, mulheres já com 50 anos, mães de família, algumas avós. E foi muito rico, sabe? Então a gente aprende muito. Eu lembro que o seu TCC foi muito elogiado, né, Matheus? Quando você defendeu. E você chegou a fazer a prática docente, não foi? Na EJA, numa escola? Você quer contar um pouco dessa sua experiência na EJA? Então, assim, a minha prática basicamente foi com a minha mãe. E com as amigas dela. E foi uma das motivações para eu estar fazendo o canal. Mas assim, eu vou por parte. A minha prática docência foi mais voltada com a minha mãe porque, assim, há uma diferença muito grande entre você trabalhar com um jovem, com um adolescente que esteja no ensino médio e uma pessoa que já é uma adulta, né? Principalmente porque ela vem, vamos supor, de um trabalho, tá o dia inteiro. Imagina você trabalhou o dia inteiro, tem conta para pagar, tá, né? E chega um professor e vira para você e fala, pô, vamos aprender aqui lei de Hell, entendeu? Então, acho que a suavidade que a gente tem que trabalhar com EJA tem que ser bastante... Você tem que trazer ela para você de uma forma diferente que você traria um jovem, sabe? A minha experiência, primeiro, foi com jovens. Eu dou aula particular pelas redondezas de onde eu moro. E assim, com uma brincadeira ou outra, você consegue atrair a atenção muito fácil dos jovens. Você brinca, dá uma risadinha, eles já estão... E aí você consegue, você traz o aluno para você. Já o adulto, ele já tem uma maturidade, né, atingida, problemas, muitas coisas que não é tão simples você chegar e fazer uma brincadeira e pode sair totalmente contra você, uma brincadeira errada, entendeu? É verdade. Então, você atingir o público do EJA, você trazendo mais o cotidiano, você trazendo ideias,
jogos, entendeu? Alguma coisa que você traga o interesse deles depois de, vamos supor, de um dia caótico. Então é um desafio. Eu não gosto de botar o difícil, né, por conta de barreiras, porque a gente tem que estar sempre ultrapassando essa, mas é um desafio diário, vamos dizer assim. É um desafio bom porque passar o conhecimento para frente nunca é demais, entendeu? Você reter o conhecimento com você, que eu acho que é muito complicado. Então, você ter um conhecimento, aplicar e passar para frente é fenomenal. Fazer alguém aprender a entender com você. Isso aí. E aí, Matheus, a importância de adequar a nossa linguagem, né? Antes, deixa eu te dizer que tem alguns comentários aqui te elogiando, que você é um profissional maravilhoso, que sua filha está muito orgulhosa de você. Só elogios, Matheus. Aí eu vou chorar. O que você falou aí, né, que eu estou comentando agora, de adequar a linguagem, a Raquel cita aqui Paulo Freire, o Fernando Renato, 30, também fala, viva Paulo Freire, Ciência em Casa, Cefete, também fala que os professores aprendem muito mais que com os estudantes, né? É uma troca de verdade. E aí, já que a gente está falando em adequar a linguagem, Matheus, você montou um trabalho que se propõe a divulgar a ciência, certo? Isso. E eu tenho acompanhado os seus vídeos, eu tenho acompanhado você, tenho curtido, porque você é muito carismático, né? Então, você com essa carinha de menino aí, parece um aluno de ensino médio, parece que você vai contar uma coisa bem informal, né? E você fala um monte de ciência ali, mas de uma linguagem super acessível, né, Matheus? Então, fala um pouquinho pra gente sobre esse seu projeto, sobre a sua página no YouTube. Aproveita e divulga o seu trabalho para quem está nos assistindo. Então, quem puder já segue lá, né? Se inscreve no canal do Taques. A ideia do canal veio da seguinte forma: eu participei do Condec, eu conheci a professora Simone Garcia. E eu estive assistindo uma aula dela, de repente, e outras palestras, no próprio Condec falou bastante sobre o álcool em gel. E numa aula da Simone, eu estava vendo, ela estava explicando a diferença entre o álcool 70 graus GL e o álcool 70 graus INPM. E aqui na minha casa, a minha mãe havia comprado, assim, no início que estourou a pandemia, ela havia comprado e comprou certo o álcool gel 70 INPM. E aí eu falei, até então estava tranquilo. E eu nunca me despertei para esse lado que as outras pessoas poderiam ter esse tipo de dúvida. E aí bateu tanto no Condec, bateram tanto em outras palestras. E agora Simone também falando, de repente veio assim aquele estalo, aquela lâmpadazinha acendeu assim, eu falei, bom, vou fazer uma enquete no Instagram, não sei se vou ser respondido, mas a gente está aí no mundo para estar na prova, exatamente, para tentar. Ô, Matheus, meu pai dizia que o não a gente já tem. Exatamente. Entendeu? Então, vamos embora tentar o sim. Vamos embora tentar o sim. Aí, 98% das pessoas, acho que foram umas 40 pessoas ou 30, responderam 98% dizendo que não sabiam a diferença. Então, ali eu já me assustei, falei, poxa, esses 2% foram alunos e profissionais da química que responderam que sabiam a diferença. Eu falei, eu olhei para o meu eu interior, consultei a minha mentora, né? Falei, poxa, Monique, o que você acha? Peguei umas ideias, falei, a gente tem que ter aquele mentor para sempre perguntar, até por questão de postura também. Você foi primordial nesse fator, você foi extremamente pontual, me ajudou extremamente, sabe que eu sou extremamente grato a você. E aí, eu entrei com essa ideia de fazer um vídeo no IGTV. Falei, pô, vou tentar sanar essa dúvida das pessoas. E entrei, assim, fiquei muito feliz, não esperava do resultado, assim, para mim foi impactante, porque eu não achei que chegaria no universo de 100 pessoas. Chegou, 1.500 pessoas assistiram aquele meu vídeo. Eu fiquei assim, falei, nossa, que impacto. Eu fiquei muito feliz. Falei, olha, acho que dá para continuar a divulgar a ciência. Divulgar a ciência é muito
porque a gente pode achar que o que pra gente é simples, para as outras pessoas não é, as pessoas não têm o determinado conhecimento. E aí entra novamente a senhora minha mãe e as amigas dela, porque elas ficavam nessa famoso mundo que a gente vive de fake news, falando, a água sanitária não serve, a água sanitária serve, não serve, serve, não serve. Ficaram nesse embate. E eu recebi um feedback também muito positivo depois do vídeo. As pessoas mandavam muito. Poxa, faz sobre água sanitária. Tem um dentista aqui da área que ele treina comigo jiu-jitsu, ele também. Poxa, fala da água sanitária, vai ser interessante. Aí fala. Aí eu falei, poxa, não custa eu contribuir com esse conhecimento mais ainda se é me dado essa oportunidade. E aí eu fiz um vídeo sobre água sanitária. Acho que aproximadamente 150 pessoas assistiram, 50 pessoas inscritas no canal. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Falei, poxa, agora não é hora de parar, agora é hora da gente procurar mais conteúdo, trazer essa química do cotidiano, uma química acessível para esse meu público que agora é jovem adulto. Não que eu não venha tangenciar o ensino médio, não. A minha ideia é também publicar umas aulas de ensino médio e tal, mas aí o viés é outro, vou ter que mudar a minha postura, a curiosidade é outra, entendeu? Então, para esse público um pouco mais jovem adulto, eu tenho tentado trazer coisas do cotidiano. Então, o álcool em gel, por exemplo, Mônica, uma coisa que me assustou bastante, minha mãe me mostrou uma foto de uma pessoa que passou álcool em gel nas mãos e foi mexer no fogão. Ela teve uma queimadura seríssima. Eu falei, bom, agora é a hora, é a brecha, aquela coisa que a gente estava falando, né, das lacunas, onde você pode se inserir. E nessa lacuna eu já fiz um vídeo, já postei no canal, vou fazer a divulgação. Já estou fazendo em primeira mão para vocês, então quem está aí está sendo privilegiado. Mas eu vou fazer a divulgação no meu Instagram também, que eu chamo para essa curiosidade. A gente tá atento a rótulo, porque muitas das vezes passa despercebido, sabe, Monique? Eu passei álcool em gel. O que é o álcool em gel? Às vezes álcool em gel não é a mesma coisa que o gel líquido, né? Não é inflamável e a pessoa acha que tem a capacidade ou pode passar a mão no fogo ou qualquer fonte de calor e acabou se queimando. Então achei que essa lacuna seria importante para eu entrar também. E nessas curiosidades, cotidiano, limpeza, é nessa área que eu venho tentando atuar, mas para um público jovem adulto. E, posteriormente, eu também não vou deixar de tratar para essas pessoas que estão numa universidade. Hoje, no meu grupo de pesquisa, eu ia dar uma aula sobre um programa na internet, um programa que faz mapa, que confecciona mapa, entendeu? E aí a ideia também do canal, numa playlist, eu também tá trazendo para as pessoas, olha, eu sei, eu faço um passo a passo, eu sei mexer nesse programa, então estou contribuindo com você. E aí uma pessoa cria um canal, eu sei mexer num determinado tipo de programa, eu posso passar, tá entendendo? Então esse diálogo, essa troca é muito importante. E o importante também é para quem está assistindo, assistir tanto o meu canal lá no YouTube, o canal do TAC, ou tá no Inclusive Química, recebendo notícias boas, não fake news, que a gente não vai buscar fake news, a gente vai procurar artigo científico, a gente vai em bases científicas boas, revistas científicas renomadas, que têm um alto impacto. Então a gente sempre bom verificar essas fontes, nessas pessoas de confiança, e sempre está dando um feedback, porque isso é o nosso, além de ser o nosso combustível, a gente está tendo uma possível troca virtual, né? Isso que você está fazendo, Matheus, é uma alfabetização científica, né? Isso. Isso a gente faz na EJA bastante. Bom, então a outra pergunta é qual a importância de fazer divulgação científica nas redes sociais? O que te move? Exatamente isso. Eu aprendi bastante ao longo da minha trajetória acadêmica. E recentemente eu também aprendi, eu não sou atleta, né, mas eu pratico um esporte que é chamado jiu-jitsu. E o meu mestre do jiu-jitsu, uma vez, ele parou assim na frente de todo mundo, reuniu as pessoas, ele sempre gosta de dar uma palavra positiva pra gente, que o esporte não é só você estar ali para você gastar energia, para você aprender a se defender, mas assim um autoconhecimento. E tangenciando essa questão de autoconhecimento, ele conversou com todos nós e disse:
o conhecimento, a gente tem, mas a gente não precisa levar o conhecimento para o túmulo, vamos dizer assim, uma coisa mais grave que, né? Para o túmulo. A gente pode passar o conhecimento enquanto a gente tem. Então, a divulgação científica, tanto nessa parte de cotidiano quanto umas curiosidades, é importante porque, primeiro, a gente está vivendo numa era que o fake news está parecendo que a gente abre a torneira da nossa casa e sai água, porque fake news é o tempo inteiro, você olha para o lado, é fake news. Verdade. Então, a divulgação científica, ela vem para a gente começar a tentar vir contra a fake news. A gente pode, como eu havia dito anteriormente, não só o canal do Taques, como o Inclusive Química da Monique, existem uns outros canais que nós próprios, né, nós dois, como estamos nessa live, a gente recomenda, a gente vai buscar fontes confiáveis, a gente não está para enganar a ciência, e nisso eu queria tocar nesse ponto também, que para mim a ciência era apolítica, né? Para mim a ciência era não política. E você numa live falou para mim, você numa live assistindo sua, você falou, a ciência, ela é política. E aí eu falei, realmente. Sabe aquele choque que você tem com o seu eu e fala assim, realmente. Então, nada mais justo que nós, como cientistas e tantos outros, quem está por aí assistindo a gente, ou quem vem assistir depois, tem que, de certa forma, botar a mão na sua consciência e achar que pode contribuir, que deva contribuir com isso. Porque você indo de contra a fake news, você combatendo fake news, você combatendo esse vazio das pessoas, essas dúvidas, através de uma divulgação científica é extremamente importante. Além de você alfabetizar, que é o ápice, você está gerando conhecimento, você está transferindo conhecimento. Aquilo que você tem, você poder passar. Eu acho que essa é uma contribuição não só científica, como social também. É isso aí. Eu costumo dizer que quem fica calado, né, a posição de ficar em cima do muro, também é uma posição política. Não se colocar já é uma forma de se colocar, né? E conhecimento é poder, né? E política é poder. Então, quando a gente acha que a gente não tem que se colocar, eu costumo dizer para os meus alunos que quando começaram na Primeira Guerra Mundial a fazer as primeiras bombas de guerra, ela tinha um objetivo, era matar, né? Então, por que algum químico foi para o laboratório fazer uma arma de guerra? Porque vivia-se um conflito naquele momento histórico-social. Então, como assim a química, né? A gente tem que parar de achar e até mostrar isso para o aluno, primeiro, que a química é salvadora, que eu vou salvar o mundo, não é. É só uma forma de olhar o mundo, pelo olhar científico, né? A gente também não pode achar e falar para o aluno que a ciência ela é única e plena e não pode errar, porque ao longo da história, se a gente estuda, a gente vê bastante erro científico. Eu costumo falar sobre a história da talidomida, né, Matheus? A talidomida foi um medicamento utilizado lá pela década final de 60, 70, que as mulheres grávidas tomavam quando elas estavam com enjoos, né, matinais. E aí, quando chega ali por volta do terceiro mês, parece que só um mês, eu não sei porque eu nunca fiquei grávida, mas diz que tem muito enjoo nesses primeiros meses. E aí começaram a observar que as mulheres estavam abortando esses bebês ou os bebês estavam nascendo com alguma deformação, sem as mãos, né, sem os membros superiores, inferiores, como se fosse uma foca, né, a ideia da foquinha. Na época que a ciência não tinha explicação para isso, eu li um livro sobre química farmacêutica dessa época, livro que está no museu, tá, Matheus? É tipo obras raras. Alguns cientistas da época que não tinham explicação, eles acreditavam que aquilo ali era castigo divino para os pais. Ou seja, o pai pecou, porque essa questão cristã na nossa sociedade, né? A mãe pecou e eles estão sendo punidos com uma criança com alguma sequela. Então, olha como que a nossa sociedade já pensou, inclusive, a área científica. Isso estava escrito num livro farmacêutico, né? E aí eles começam a retirar os lotes das talidomidas, analisar, começaram a perceber que durante a rota sintética teve alguma degradação de um enantiômero. Até então não se sabia o que era isomeria óptica, não se sabia o que era quiralidade, ninguém sabia nada disso. Precisou a ciência avançar mais uns passos, veio a cromatografia,
que é uma técnica de separação incrível. Conseguiram separar os dois enantiômeros, mas aí qual é a mulher que vai querer tomar a talidomida achando que está sendo vendido lote vencido? Ninguém, né? E aí, na época, a empresa acabou falindo. Mas então, existe um contexto para que aquela molécula seja criada. Foi logo depois que a mulher começou a tomar, foi um pouquinho antes, na verdade, né, da pílula anticoncepcional. Né? Então, como que a própria história da molécula da pílula anticoncepcional mudou a história da nossa sociedade? Deu liberdade para as mulheres serem mais autônomas ao próprio corpo. Você não acha que isso tem a ver com um processo político? Claro que tem, na história e construção de um povo, de uma nação, né? Então, isso é muito incrível. A gente tem que mostrar isso para o nosso aluno. E eu acho que quando a gente fala essa linguagem, que é a próxima pergunta que eu vou te falar, né, que eu vou te fazer, eu acredito que fique mais próximo o aluno a querer se chegar perto da gente. Muito melhor, inclusive, do que a gente querer ensinar um monte de memorizações para eles, entendeu? A próxima pergunta é a seguinte, Matheus. Falar a linguagem dos jovens sempre foi e continua sendo um desafio para os professores. Sobretudo quando os professores vão ficando mais velhos, esse distanciamento das gerações vai aumentando, né? Fala um pouquinho aí sobre essa sua relação com os jovens e com o ensino. Só queria falar essa questão que você falou da bomba nuclear. Eu lembro perfeitamente quando assisti a sua live. E, gente, é muito importante a gente assistir live, porque é uma conexão, conhecimento. Se você está no meio dessa conexão, você acaba pegando esses conhecimentos, nem que seja assim por uma palavra, que depois fica tão fixo que faz você pensar depois no seu subconsciente, né? E foi exatamente isso que você está falando. Eu lembro exatamente você falando que a bomba nuclear não foi criada para atacar bombom. Para você ver, ficou na minha mente. E aí ficou essa questão toda política. Bom, quanto à questão da linguagem, eu penso exatamente dessa forma, Monique. Quanto mais o distanciamento, realmente é mais difícil você ter essa linguagem próxima do aluno. E para mim, assim, eu não tive muita dificuldade. Eu vou dizer para você o que me chamou a atenção bastante, mas existe uma explicação para isso. Eu dou aula para jovens, ensino médio, aqui próximo da minha casa. E toda vez que você traz, eu falo para eles bizu, né? O bizu. Toda vez que você traz um pulo do gato, uma coisa que faz te remeter àquele assunto, eles ficam assim, todos eufóricos, aí você fala, anota, vou falar pro meu amigo amanhã, sei que. Os meninos têm essa característica, eu comento isso bastante na minha casa, os meninos têm essa característica de tipo assim, se você fizer qualquer tipo de brincadeira que faça rir, uma brincadeira obviamente sadia, que você faça o aluno rir, principalmente os meninos, você conquista a confiança, você abre aquela fortaleza, aquela timidez, você consegue atingir o aluno e falar assim, vem aqui pra mim que eu vou te mostrar que a química é linda. É confiança, né? A confiança é tudo. Estabelecer esse tipo de confiança, por mais que seja difícil no início, mas quando você atinge, é um grau de satisfação, digo no meu caso de professor, que é absurdo, né? Você fala assim, consegui trazer uma pessoa para o meu mundo e mostrar para ela que a química não é nenhum bicho de 7 cabeças. E não existe esse decoreba, né? Você pode aprender e está sempre aprendendo, estudando, te motivando. Mas a minha grande diferença que eu vi, Monique, vamos ver se você vai concordar, eu trago para minha casa, mas é quando você dá aula para meninos e quando você dá aula para meninas, jovem mesmo, na mesma faixa etária, por exemplo, 15, 14 anos, eu vi muita diferença, Monique. Porque assim, para os meninos, eu faço um tipo de brincadeira, trago uma risada, poxa, é tudo festa, Monique. Eu falo de futebol, assim, quando há momentos oportunos, é festa. Agora, para as meninas, já é um pouco mais difícil. Porque a maturidade, já com 14 anos, é outra. O pensamento é outro. Enquanto os meninos estão pensando em futebol tazo, né, cartinha, as meninas já estão com o pensamento avançado, pensando em muitas outras coisas. Então, a minha dificuldade na linguagem é saber como eu poder tangenciar os dois, como eu poder, né, ser a bissetriz desse triângulo, como eu posso tocar nos dois.
Entendeu? E eu tenho que saber trazer o menino na brincadeira, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma postura um pouco mais madura para mostrar para a menina também, né? Porque todo mundo tá ali para aprender, que a química é bela. E é nesse ponto que às vezes eu me encontro com um pouco de dificuldade. Porque a gente imagina, né? O menino adolescente, né? Tiro por mim, poxa, é bobão. É muito bobão. Fala qualquer brincadeira, pum. A menina já não. E adolescente tem aquela de que, não gostei de você, faz bico, vira a cara e já era. Então, já me dá logo um bloco. E para não acontecer esse tipo de bloco, então eu fico nessa corda bamba, sabe? De brincar, ter uma linguagem acessível aos dois, né? De brincar e trazer para os dois, não sendo muito sério, para não ser uma coisa maçante. E aí a grande dificuldade mesmo é quando você sai do ensino médio e você tenta tangenciar aos adultos, né? Porque aí a linguagem é totalmente outra, a maturidade é uma outra coisa, né? Toda a questão social, pessoal é totalmente outra. Então aí, né, a dificuldade. Mas assim, é uma arte, né, Matheus? Exatamente. A química é bela, a ciência é bela, a ciência é arte, a ciência é vida, a química é vida. Então, acho que barreiras, eu gosto muito disso, como eu te disse no início, né, da dificuldade. Quando tem esses tipos de barreira que você tem que trazer alguém, que tem que mostrar para alguém, esse lado te ensinaram que é assim, mas eu tô aqui para te mostrar que a química pode ser assim. Então, vem comigo que eu posso te mostrar. No mínimo, me dê uma chance, me dê uma oportunidade de te mostrar. Entendeu? É isso aí. Isso que a gente tem conseguido. Você começou dizendo que você tinha algumas pessoas que te inspiraram, né? Que você via ali, você comentou sobre a sua professora de química do ensino médio, né? E você tem que perceber agora que você vai ser essa referência para esses jovens, né? Isso que é interessante. Você, até então, na sua formação, você tinha a sua professora de química lá do ensino médio, que você disse, eu vou ser professor de química igual a você, que motivou aquela professora, né? Como você falou que eu sou sua mentora no início, né? Essa questão de troca, né? E hoje você está sendo chamado a conduzir essas vidas. Você vai ser o mentor delas. Então, olha a importância do papel do profissional na área do ensino, de se colocar de forma respeitosa, se colocar de forma séria, para não ofender ninguém. Como você falou, a linguagem tem que ser adequada, né? E aí você falou, numa mesma turma, 14 anos, os meninos bobões, as meninas maduras. Até a piada que se fazia no passado, hoje as meninas não aceitam mais. Eu me lembro que quando eu era aluna de ensino médio, a gente ouvia muita besteira, Matheus. Década de 90, nossa senhora, aquelas piadas politicamente incorretas. Hoje em dia, isso não passa. Porque, como a gente disse, a sociedade está em construção e hoje as meninas não aturam mais isso. Então, é muito importante que os professores, você que é um jovem professor, tá chegando agora, tenha sempre essa preocupação do saber se colocar para não ser mal interpretado. Eu acho que a pior coisa é a má interpretação. Que uma vez que falarem que você fez, para você desdizer, meu amigo, é difícil pra caramba. Então, assim, uma dica de professora, tenha sempre uma linha, não é para separar e tal, não, mas uma linha do respeito, para que você jamais dê margem à dupla interpretação. Essa é a dica de ouro, porque eu tenho acompanhado na mídia algumas coisas muito ruins nesse sentido. De gente entrando pelo cano, que eu só estava brincando e não sei o quê. Você é um rapaz jovem, você já veio de outra geração, já foi formado de uma maneira diferente. Mas é importante estar atento a isso daí, né? A nossa última pergunta era para você falar do seu TCC sobre a EJA, que a gente já falou bastante, mas você pode continuar falando sobre essa experiência. Algumas pessoas escreveram aqui, meu filho, agora você será a inspiração da próxima geração. Ferreira. É sua mãe? Minha mãe. Ai, que linda! O Matheus deve ser seu amigo, porque ele gostou bastante do papo.
ele se inspirou no nosso querido professor Valentim. E a professora Elaine fala que é a sua missão levar conhecimento para os jovens e te deu aqui os parabéns. Então, Matheus, a gente está nos nossos 10 últimos minutinhos. Fale então um pouquinho mais sobre essa sua experiência, reforça sua página para as pessoas seguirem. E aí, nos 2 últimos minutinhos, eu falo aqui sobre a nossa próxima apresentação. Perfeito. Queria agradecer a todo mundo. Esse Matheus é um cara extremamente fundamental na minha vida, sabe, Monique? Ele tem me ajudado assim absurdamente. O canal do Táxi, com a sua mentoria, vamos dizer assim, e com o auxílio dele, está sendo de fundamental. Ele tem umas pegadas do marketing digital que tem me ajudado bastante. Isso que é o importante, quando você constrói e você tem pessoas que querem te levar para frente. Eu tenho sentido esse feedback muito positivo com as pessoas, que as pessoas estão para somar, sabe? Poxa, faz isso. Poxa, vamos por esse caminho. Tenho recebido muitos convites para... Isso é muito bom, sabe? Porque você, além de você ver que você é querido, são ideias positivas que querem ter o seu crescimento, né? E no tocante ao EJA, o nosso trabalho foi bom pra caramba, porque eu tive muitos elogios. A ideia de jovens e adultos tem essa pegada que eu trouxe da minha mãe, das amigas dela, dos alunos do Souza Marques à noite. Eu sempre estava, quando eu podia ajudar, vamos ajudar, quando era cálculo, quando era química, senta aqui, vamos pro quadro. Eu sempre estava me disponibilizando ajuda, então isso fomentou, né, ainda mais o meu crescimento, me deu mais vontade de eu estar ali, falando, vamos nessa pegada porque tá dando certo. O canal, gostaria muito que vocês seguissem, mas eu, principalmente, quem puder, acho que é o feedback desse tipo de conversa que eu tive com a Monique hoje, qualquer tipo de dúvida, qualquer detalhamento a mais que vocês queiram, pode chegar no nosso privado, meu privado, conversar, eu estou aberta, à disposição de tirar qualquer tipo de dúvida. O meu canal, como eu disse anteriormente, é curiosidade, é para o público jovem adulto, mas não impede de ninguém chegar. Vamos tirar uma dúvida, vamos conversar, eu estou aqui de prontidão, de braços abertos. E esses minutos finais, né, eu queria aqui agradecer para as pessoas que estão por ter participado dessa live, por ter estado aqui me apoiando a Monique, falando palavras positivas, incentivando a ciência, contribuindo para a educação. Eu acho que a gente só tem a ganhar, gente. Só a gente tem a ganhar com isso. E, por último, mas como dizia a minha falecida avó, os últimos são os primeiros, né? Eu queria agradecer a você, Monique, assim, por tudo, né? A gente, quando diz por tudo, engloba muita coisa a gente não pode divulgar, mas assim, por tudo, por entrado na minha vida, eu tenho que primeiro agradecer ao Papai do Céu, né? Mas por eu ter tido a oportunidade de ter conhecido você, por você ser uma pessoa do bem, por você querer acreditar em mim, confiar em mim, e tá sempre botando um pouquinho ali de energia para eu estar ali na isotermia, continuar crescendo e vamos para cima. E por ser minha mentora, por ser tudo, pelo que você representa para mim. Como botou lá aquele canal Quimicart, você é uma das minhas inspirações. E não é, novamente, por puxa-saquismo, mas pela questão da afetividade. A gente tem eu vejo na gente uma afetividade muito boa. A gente manda mensagem um para o outro, qualquer hora. Poxa, topa fazer isso? Topo. Vamos fazer isso? Vamos. Entendeu? E para vocês, ela vai falar agora da próxima pauta dela, né, do Inclusive Química, e fica ligado que as coisas, tem muita coisa boa vindo, a Monique tem assim, muitos pensamentos positivos, pensamentos bons, criatividade, eu estou aí, e assim, um linguajar um pouco mais, eu não estou de bobeira, a gente vai fazer uma aliança boa, e tem tudo, assim, nossa visão é educação, é química, é contribuir com a ciência. A ciência é vida. A Monique não é...
vi o Physical Match, a Monique não é maravilhosa na atuação. A Monique é tudo, 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 tudo. Pode acreditar. Ó, sua mãe tá me agradecendo aqui. Eu que agradeço seu filho maravilhoso. É um rapaz educado. É muito importante quando a gente tem pessoas com princípios, né, Matheus? Com caráter, com uma vontade de ir na mesma direção que a nossa, né? Então isso ajuda bastante. Faz um sorriso bonito aí, que eu vou tirar uma foto. Peraí. Tá bom. Voltei. Tô aqui. Foi. Peraí. Foi. Ficou linda a foto, Foi. eu vou te mandar, tá? Gostou? Eu vou postar, Tá eu vou bom. te mandar. Continua aqui comigo que eu vou me despedir daqui com você aqui, olhando, as pessoas olhando para você. Mais Tá uma bom. vez, então, agradeço a todos pela paciência, pela credibilidade, por terem ficado conosco essa horinha, fazendo esse bate-papo sobre química, ensino, com essa pessoa incrível que é o Matheus. Né? A gente vai tentar trazer semanalmente algumas pessoas, amigos, pessoas que já passaram pelas nossas vidas, que nos ajudaram a crescer e nos ajudam sempre. A ideia é fazer na área da química, mas a gente também pode trazer outras áreas, como as ciências físicas, biológicas, que a gente também tem amigos nessas áreas, e que podem, de alguma forma, estar aqui trocando, né, trazendo um pouquinho da experiência para a gente aprender. E na próxima semana, nós teremos a professora Raquel, que trabalhou comigo na Rede Faetec. Ela ainda é da Rede Faetec, mas agora ela está numa outra unidade, diferente da minha. E ela tem muita experiência de sala de aula. A Raquel, assim, ela é fera, cabeça ligada, 220, cheia de ideias. Então, semana que vem a Raquel vai vir aqui falar com a gente. Eu conto com vocês. A hora da Raquel vai ser uma hora antes do que o Matheus entrou. Matheus entrou às 20 horas. A Raquel vai entrar às 19 horas na próxima sexta-feira. E a gente vai tentar fazer um bate-papo semanal. Eu estava tentando arrumar, Matheus, um nome para esse evento semanal, entendeu? Um gole de ciência, um gole de química. Não sei. Legal! Eu estava pensando aqui. Muito legal. Um gole de ciência, assim, muito legal, muito legal. Então, eu tô nesse caminho para a gente tentar fazer pelo menos uma vez por semana um bate-papo. E mesmo que se acabar, uma hora vai acabar essa quarentena, se Deus quiser, mas a gente continuar conhecendo as pessoas, porque eu acredito que quando a gente mostra quem está por trás da ciência, que é um cientista, né, uma pessoa, você humaniza, né? Porque as ideias não vêm do além, vêm de uma pessoa que está ali pensando, se esforçando. E é interessante também mostrar que para cada acerto a gente errou 1 trilhão de vezes. Né? Tenho certeza que a vacina, por exemplo, para o Covid, que tantos estão querendo encontrar a resposta, já tiveram algumas negações, já tiveram alguns erros. Mas é errando que a gente acerta. Só não erra quem não faz. Só não erra quem não tenta. Não é isso, Matheus? Então, Exatamente. Meu lindo, um beijo muito grande, obrigada, sucesso, muito sucesso na sua caminhada. Me chama para sua defesa que eu quero ir, eu faço questão. Com certeza. Obrigado, tá, Monique? Obrigada a todos, fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau.